Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, escutamos no Evangelho de hoje, de acordo com São Lucas, destinado à leitura do terceiro domingo, as leituras destinadas ao terceiro domingo de São Lucas, que este ano são, todos os anos chega um momento onde as leituras são rearranjadas, devido ao Evangelho, quando cai o domingo passado, que foi a festa dos Santos Padres, do Sétimo Concílio Ecumênico, obrigatoriamente é necessário que possam ler, que nós leiamos a leitura destinada à parábola do semeador. E como essa parábola é o evangelho destinado àquilo que seria o quarto domingo, a leitura apropriada para o quarto domingo de São Lucas, quando devido à festa dos Santos Padres do Sétimo Concílio Ecumênico, essa leitura, independente da sequência do ano litúrgico, ela terá que ser lida exatamente o quarto domingo de Lucas, junto com a festa dos Santos Padres do Sétimo Concílio, que é a parábola do semeador, que tecnicamente é o quarto domingo de São Lucas. E é por isso que hoje nós estamos celebrando aquilo que seria o Evangelho, continuando o ciclo, ou seja, foi adiantado o quarto para o domingo passado, e hoje estamos lendo o Evangelho destinado ao terceiro domingo de São Lucas. E esse Evangelho que fará para nós? Fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E esta viúva, portanto, estava desolada, havia perdido seu único filho. Narra seu Evangelho que era o único filho de uma mãe em viúva. Então, uma dupla tristeza carcomia o coração desta mulher. Além de ser viúva, estava agora, perdeu seu marido e agora estava por perder o seu único filho. Imaginemos o que é terrível imaginar a velhice para uma mulher solitária, que certamente teria que procurar um abrigo para viúvas e para pessoas que muito provavelmente não conseguiriam, em certa idade, manter o seu sustento. A esperança até de quem cuidasse dela seria o seu filho. Ali ele estava indo-se. E, portanto, não podemos imaginar dor maior para uma mulher do que perder o marido e também o seu único filho. E assim Nosso Senhor, de certa maneira, se depara com o enterro. O cortejo fúnebre já estava em voga quando Nosso Senhor se deparou nas fronteiras, já a parte da Jerusalém. O cortejo já estava na periferia da cidade, indo para onde o corpo seria enterrado. E as explicações para essa parábola são necessárias que entendamos em dois níveis. O primeiro nível é o que eu vos falarei agora, a respeito da compreensão literal desse evangelho da ressurreição do filho da viúva de Naim. Numa compreensão mais literal, e ainda em primeiro nível, nós vemos que, por algum motivo, Nosso Senhor providenciou que naquele momento ele estaria passando exatamente quando o cortejo já ia para fora de Jerusalém, junto ao enterro. Nosso Senhor aí queria mostrar algo para os fariseus e para aqueles que sempre duvidavam de seu poder magnânimo. Se nós lemos com atenção o Evangelho de Lucas, vemos que o evento anterior à ressurreição da filha de Jairo foi a cura do servo do centurião. E nós sabemos que a cura do servo do centurião foi da seguinte maneira. Quando comparamos com outras narrações da cura do servo do centurião, vemos que, não em Lucas, mas em outros pontos do Evangelho isso explica-se, praticamente nós sabemos que o servo do centurião havia morrido. Porque no meio do caminho, alguém foi gritando e diz: não incomodes mais o mestre, porque o teu servo já passou para outra vida. Então, complementando com outros textos do Evangelho, nós sabemos que mesmo antes de algum servo vir avisar o centurião de que o seu servo que jazia doente havia morrido, antes mesmo de saber a notícia, ele disse a Nosso Senhor: Senhor, não é necessário que vá à minha casa. Basta dizer uma palavra e meu servo será curado, porque eu não sou digno de que entres em minha morada. Eu sou um homem que possui autoridade e possui pessoas que são sob o meu poder. E eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Basta que digas isso já é suficiente. Eu não sou digno de que entres em minha morada. E Nosso Senhor surpreendeu e disse: nunca vi tamanha fé em Israel. E naquele momento ele disse: vai em paz. E sabia, e pelo momento que vieram depois avisar o centurião, quando ele chega em casa e averigua a respeito disso, percebe que no momento onde Nosso Senhor mandou, despediu ele, foi o momento que em casa o servo praticamente ressuscitou. Porque sabemos que ele jazia doente, mas por outros textos do Evangelho vemos que já haviam mandado avisar que não incomodes mais o mestre, ele já se foi. Ou seja, aí ocorreu uma ressurreição. E durante os trechos do Evangelho, segundo Mateus, Lucas, Marcos e João, nós temos alguns eventos onde os evangelistas quiseram nos narrar que houveram milagres na ressurreição de Nosso Senhor.
Um deles foi a mais famoso, claro, a ressurreição de Lázaro. Essa foi a maior ressurreição, o maior milagre que ele realizou em sua peregrinação terrena. Além de ser a ressurreição, que é um milagre que aos olhos humanos é surpreendente, a ressurreição de Lázaro jazia morto de 4 dias. Imagina que fenômeno, o corpo já fedia, já estava em decomposição, em estado de putrefação, e mesmo assim foi regenerado a um estado de vida. E tivemos a ressurreição, portanto, da filha de Jairo, onde Nosso Senhor disse: menino, levanta-te. Diziam que a menina havia morrido, e Nosso Senhor disse: ela apenas dorme. E zombavam do Senhor, dizendo: veja, imagina, ela já morreu e ele disse que dorme. E ele disse: menino, levanta-te. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e disse que não eram para falar desse milagre publicamente, para que sua fama não fosse aclamada por causa dos seus milagres, mas sim por causa da escuta de sua palavra. Isso Nosso Senhor queria, por isso ele procurava fazer os milagres de maneira sutil, sem todo esse show business que hoje nós vemos nos falsos profetas. Outro caso da ressurreição foi, como eu vos disse, a cura do servo do centurião, e também o caso do evangelho de hoje, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Muito provavelmente nossos santos padres nos dizem que em outras ocasiões Nosso Senhor provavelmente ressuscitou mais pessoas e houveram mais milagres de ressurreição dos mortos. Mas o que nós conhecemos e está narrado no Evangelho são esses que vos narrei. E o que temos em particular a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim? Como vos dizia, imediatamente antes da ressurreição do filho da viúva de Naim, o evangelista Lucas nos narrou um evento, a cura do servo do centurião, que muito provavelmente morreu e foi ressuscitado à distância, apenas pelo poder vivificante da palavra que saiu da boca de Nosso Senhor. Por quê? Porque Nosso Senhor é a encarnação da própria palavra de Deus, que é, porventura, doadora de vida. A palavra de Deus tem por característica ter poder criador. E se foi a palavra de Deus, através da palavra de Deus, que o Pai, no Filho, através do Espírito Santo, criou e gerou todas as coisas, as visíveis e invisíveis, e como nós também, seres humanos, insuflou a vida, também cabe a palavra de Deus, na qual, no princípio, tudo foi feito por ela, através dela, e ela estava com Deus, e ela era Deus, como diz no Evangelho do João Teólogo. Através disso é que nós sabemos que sim, é óbvio que a palavra de Deus é doadora de vida, é uma palavra vivificante. E por isso que através da cura do servo do centurião, bastou ele abrir a palavra e o servo foi curado. Mas, para aqueles que eram incrédulos e duros de coração, Nosso Senhor providenciou que imediatamente foi encontro a um cortejo fúnebre, para provar de que aqueles de mau coração, de má intenção, que burlavam, você dizendo: imagina, o servo talvez nem tivesse morrido, talvez nem tivesse doente, talvez foi uma fraude, talvez de fato esse servo nem jazia doente mesmo, talvez ele se curou pelo acaso, talvez não tenha sido pela palavra do Filho do Homem que disse que ele ficaria curado, talvez tenha sido qualquer ocasião do destino, e por isso o servo se recuperou. Nosso Senhor agora, para provar que sim, Ele é a própria encarnação do Verbo de Deus, agora escolheu sair imediatamente para envergonhar os seus inimigos e os incrédulos para o cortejo fúnebre. E quando ele se depara com a mulher, diz: não chores. Imaginemos que expectativa. Imaginemos que estavam os familiares da mulher, os parentes, os amigos, clérigos, pessoas religiosas, e de repente escuta um homem e direto encontro, cruzando para com o cortejo, e dizer à mulher: não chores. Isso parece até um escândalo, uma loucura. Quem tem o direito de dizer a alguém que está perdendo seu único filho, já sendo viúva: não chores? Parece até algo repugnante a princípio. Nisso Nosso Senhor usou da estratégia, queridos irmãos cristãos ortodoxos, de atrair a atenção de todo o público para si nesse momento. Não para ele, mas para o que iria acontecer. Para que todos vislumbrassem agora que ele iria ressuscitar o menino, não apenas pelo poder de sua palavra, que por si basta, claro que sim. A palavra de Deus é por si, em sua natureza eterna. E se é eterna e criada, tem poder vivificante em si. Mas para que todos aqueles que eram incrédulos e duros de coração viessem a crer, com os olhos físicos, vendo que Nosso Senhor não só é a palavra de Deus, e não só cura através de sua palavra, que é o suficiente, mas para mostrar que Ele encarnou, e que essa palavra que tem poder está nele, e é Ele, usa do seu corpo e toca o esquife, e diz ao menino: menino, levanta. Agora todos que foram chamados a atenção pelo não chores, tiveram que visualizar e aceitarem de que através do toque e da palavra de Deus, em Jesus Cristo, Ele que é a própria palavra de Deus encarnada, o menino ressuscitou. Que desculpa diriam?
Agora não havia o menino como servo do centurião, morrido imediatamente ressuscitou. Não tratou-se como a filha de Jairo, que também há poucos segundos havia morrido, e Nosso Senhor entra com Pedro, Tiago e João e ressuscita a menina, dizendo, levanta-te, menina. Agora o menino já está não 4 dias morto, como Lázaro, que foi o mais estupendo das ressurreições, mas o menino agora já iria no cortejo fúnebre, todos vivos, já está diagnosticado pelos médicos. Ultimato. A morte tomou completamente conta e se apoderou do menino. E agora chegou o doador da vida, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, e diz à mulher, não chores. Para atrair a atenção de todos os espectadores, mas também para dizer a ela, preste atenção, porque eu digo para você, não chores. Agora chega o momento da glória de Deus e do teu consolo. E disse, portanto, ao menino, tocou o esquife, o caixão do menino e disse, levanta-te. Agora todos que não acreditavam no Senhor tiveram que engolir tal milagre. Que explicação, que tipo de fantasma poderia existir agora no menino se estava indo no caixão? E imediatamente narra o evangelho que o menino sentou-se e começou a falar. Sentar e falar são características não de uma ilusão, nem de um fantasma, nem de uma aparição, mas de alguém vivo. E portanto aqui Nosso Senhor provou de que não só Ele cura através de sua palavra, que seria já o suficiente, mas Ele encarnou e provou através do toque no esquife do caixão de que essa carne, a qual Ele agora possui, é a carne que a palavra de Deus se apropriou dentro do seu da virgem e possui esta carne agora poder vivificante. Essa carne, a natureza humana, foi insuflada na pessoa de Nosso Senhor com poder energizante, deificante, capaz de dar vida aos que jazem no sepulcro. A morte foi derrotada algumas vezes, conforme se deparou com o Senhor e o Senhor se deparou com ela. Mas ela mais tarde sugere indícios de que mais tarde a morte não seria mais somente aferroada por nosso Senhor, agulhada nesses momentos. O aguilhão da morte agora seria completamente quebrado por nosso Senhor na Páscoa que estava para se aproximar. Mas nosso Senhor foi como que cutucando os demônios, e o Hades e o poder da corrupção, dizendo, veja, eu estou aqui, cutucando, agoniando a morte, deixando-a já em desespero, sabendo que ora dizendo, eu irei aí, descerei e destruirei de uma vez por todas o teu poderio. É só uma amostra. Já já nos veremos após os 3 dias, onde eu jazer no sepulcro. Por isso, e foi tão impactante tal milagre, e essa é a primeira compreensão, o primeiro nível de compreensão deste evento onde Nosso Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, mostrando que a sua palavra é vivificante, e que agora provando que ele é a palavra de Deus, mostrando que a sua carne, agora não só a sua palavra, mas também a sua carne tem poder. E quando participamos dessa carne que tem poder vivificante, pois a palavra de Deus é dadora de vida e se encarnou e deu à carne agora o poder de controlar a vida, de devolver a vida, ela que é a palavra criadora e se fez homem, agora todos que participarem desta carne também possuirão também vida. Basta que cruzem o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi o caso de que ele foi até o cortejo para provar de que sim, se duvidavam que talvez foi uma ilusão a ressurreição da filha de Jairo ou a cura do servo do centurião, o que dirão agora? Por isso essa é a particularidade para a ressurreição, entre vários milagres de ressurreição, a ressurreição do filho da viúva de Naim. O segundo nível de compreensão que nossos santos padres vão nos levar para compreender essa parábola é um nível místico, um nível espiritual. A viúva, queridos irmãos cristãos ortodoxos, representa a nossa alma, que infelizmente se tornou, devido à queda de Adão, viúva da própria palavra de Deus, do próprio Senhor. Quando caímos, a nossa natureza humana passou a ser viúva, desacoplada do seu marido. Quem é o marido da alma? A graça de Deus, o próprio Senhor, a própria comunhão com o próprio verbo de Deus, que habitava dentro de Adão e governava suas faculdades, porque a vontade de Adão era perene, em harmonia com a vontade do próprio Deus. O que aconteceu com a queda foi que houve uma destruição, uma desarmonia em relação à vontade de Adão, e essa vontade desarmoniosa, que chama-se pecado, contra a vontade de Deus, gerou que a alma ficou viva, completamente sozinha, sem a graça de Deus. E depois disso vimos que o filho da alma, chamado a mente humana, morreu. Significa que a mente perdeu a capacidade de orar, perdeu a capacidade de ter teoria, que nossos santos padres chamam das contemplações, que sondam a divindade, sondam os infinitos graus de elevação da Trindade. E o que acontece com consequência disso?
o que acontece é que, infelizmente, quando essas coisas ocorreram na natureza humana, o filho da alma, ou seja, a mente humana, infelizmente caiu. Caiu de tal maneira que morreu, se estabacou. Dessa maneira, a mente humana passou a estar vagando pelos terrenos da morte, chamamos pensamentos. Demônios nos criaram algo chamado pensamentos, que são os próprios demônios. Não há diferença entre pensamentos e demônios. É um entendimento completamente equivocado achar que pensamentos são coisas como maquinações e coisas naturais da mente. De maneira alguma. No entendimento ortodoxo, um homem que pensa é um homem doente. E isso é tão difícil de ser entendido, mas para Deus o que é impossível ao homem, para Deus é possível. E qual seria o estado natural da mente, então, se não é pensamentos? Contemplação constante da própria divindade, da graça de Deus, uma vida mística e acima da natureza, onde o raciocínio agora estaria descendo ao coração e contemplando a própria imagem do Criador. Esse era o estado de Adão. Por isso se diz que a alma ficou viúva e o seu filho, que era a mente, infelizmente morreu. Foi invadida por a parte criativa da alma, ficou com defeito, e como consequência de defeito, nasceram pensamentos, que são pessoas invisíveis, que estão colocando ideias diabólicas. Às vezes, nem com aparência diabólica, com aparência até de bons planos, de bons pensamentos. Mas nossos santos padres nos dizem, o pensamento não passa nada mais do que ser o volante do diabo. E o que é então a atividade mental? A atividade mental é simplesmente algo que está para cima da natureza humana, é a volta ao paraíso. Somente o próprio Cristo poderia nos devolver isso. E por isso a mente necessitaria, em outras palavras, o que a mente necessitaria aqui? O que estamos dizendo que a mente necessita? Ressurreição, ser ressuscitada. A queda é impossível de ser revertida pelo próprio homem. Uma vez que caímos, nossa mente está morta, escrava de pensamentos, de ideias, de maquinações, até muitas vezes com a aparência de boas coisas. Não existe nada que é bom fora do próprio Verbo de Deus. E uma vez que a mente estava morta, era necessário que Cristo viesse, encarnasse e agora triscasse no esquife. Que esquife é esse que nosso Senhor trisca? O nosso próprio corpo. O próprio corpo humano, quando é triscado pelo poder da palavra de Deus, que é o nosso esquife, ou seja, esse caixão, esse conjunto de enterro que infelizmente carrega dentro de nós uma mente morta, quando é triscado pelo poder da palavra de Deus, então o filho da alma, o filho da viúva, ressuscita. E a nossa mente passa, portanto, agora a ser energizada com o poder vivificante da palavra de Deus. E é isso que é a explicação de segundo nível mística dessa parábola da ressurreição do filho da viúva de Naim a um nível elevado, conforme nossos santos padres. E o que acontece quando o nosso Senhor trisca o nosso corpo? Como? Através de que maneira ele trisca o nosso corpo, primeiramente? Através, queridos irmãos cristãos ortodoxos, da presença dentro de sua igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo é a igreja. Não há outro lugar que melhor nos depararíamos no enterro, onde o nosso corpo carrega o filho da alma, que é a nossa mente carregada dentro desse sepulcro do corpo. Não existe melhor lugar para cruzar com o nosso Senhor do que nesse cortejo fúnebre, onde o nosso corpo está carregando a mente, e levá-la para a igreja, onde ela receberá os sacramentos, onde ela estará dentro dos ritos. E os ritos da igreja não são meras formalidades. Nós sacerdotes, quando estamos vestidos com os parâmetros, somos palhaços, que estamos fantasiados por uma ocasião teatral. Tudo isso é a própria graça e a veste de Deus, onde a mulher, temos um exemplo maravilhoso, onde a própria mulher hemorroísa, que jazia há mais de 12 anos com um derramamento de sangue, arrancou graça da onde? Nem mesmo triscou o corpo do Senhor, bastou triscar a orla das vestes e recebeu cura de suas enfermidades. Isto era a figura da igreja, onde o nosso próprio Senhor, através de seus ícones, através de seus sacerdotes, seus diáconos, dos bispos, dos cantos, nada na igreja é casual, queridos irmãos cristãos ortodoxos. A igreja tem uma vida viva, mística, e por isso quando a mente é carregada pelo sepulcro do corpo até o seio da igreja, ela se depara nesse enterro, onde a mente estava sendo enterrada, e se depara com o poder do corpo de Cristo. Onde não só escutará aquelas palavras do Evangelho, das pregações a cada domingo, das leituras, dos sermões, e escutará a palavra de Deus através da leitura das Escrituras, do Evangelho, e
Levanta-te, menino, levanta-te, mente, acorda para a verdadeira vida, escuta a minha palavra ficante. E então será a primeira parcela de ressurreição da mente. Mas sabe onde será a conclusão da ressurreição do filho, da viúva de nossa alma? Através da recepção do próprio corpo e sangue de Deus, que nos é concedido na Eucaristia. Ali nosso Senhor triscará o nosso próprio corpo e dirá lá dentro de nossos seres, no âmago de nossos seres: levanta-te, e a mente energizada com o poder da escuta da palavra de Deus, que foi preparada para chegar aos santos dons, através do catecumenato, da pregação, dos ensinos, agora receberá também o toque do próprio verbo de Deus, e essa mente ressuscitará. Quando a mente ressuscita, o que acontece com ela? Ela senta e começa a falar, dando sinais de que está viva. Qual é esse movimento? O que significa misticamente que a mente foi ressuscitada e depois sentou e começou a falar? Significa que a mente desceu ao coração, pela graça do Espírito Santo, nos sacramentos, na vida mística da igreja. E quando sentou no coração, começou a orar. Por isso diz que o filho da viúva sentou e começou a falar. Ou seja, no caso, na interpretação completamente mística da parábola, a nossa mente senta, ou seja, ela desce para o coração pelo poder da oração incessante, da graça de Deus, da comunhão, da escuta da palavra de Deus, e numa picada do Espírito, como chamam nossos santos padres, pelo poder arrebatador daquilo que é a teoria, o segundo estágio de salvação do homem, pela purificação, catarsis, teoria, que seria iluminação. Nesse estágio, a mente é capturada através da vida mística da igreja e senta no coração. Quando ela senta no coração, ele está novamente no seu trono, porque Adão tinha a mente dentro do coração e não vagando, escrava no intelecto pelos pensamentos. Um homem simplesmente que pensa. Adão, na sua origem, no paraíso, era um homem que tinha os pensamentos desligados, não havia pensamentos. Havia uma parte criativa da alma, sim, mas que era submetida à contemplação da graça de Deus, tendo harmonia total de sua mente, com comunhão com a mente de Deus. Era uma outra vida, a vida reinaugurada para nós, através do reino dos céus, através de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E é por isso que a nossa mente é ressuscitada. O filho da viúva, de nossa alma viúva, da graça de Deus, passa agora a ressuscitar. E o que acontecerá quando essa mente senta no coração e começa a falar? Ou seja, começa a orar. Todo ser agora terá no coração como a graça atraída e bombeada, até mesmo para o corpo, primeiro para toda a alma e depois até para o corpo. Na alma haverá ressurreição já nesta vida. No batismo, em todas as vezes que confessamos e novamente comungamos, a alma ressuscita inúmeras vezes, ganhando novamente o seu marido de volta, que é a graça de Deus, o estado original do homem. Esta é a terapia que a Santa Igreja nos oferece, é um modo de vida profundo cristão ortodoxo. E por isso esse é o segundo nível de interpretação mais profundo dessa parábola. Entretanto, queridos irmãos, hoje não temos santo melhor para nos testificar exatamente o que estamos falando sobre esse evangelho do que nosso santo que hoje comemoramos, São João Teófilo, padre, portador de Deus e taumaturgo de Constrá. Digamos algumas poucas palavras de São João, ainda que é difícil resumir um homem de estatura tão grande, de envergadura espiritual tão larga, em poucas palavras, em um sermão que não desgaste tanto aos nossos queridos ouvintes, tanto presentes quanto que nos acompanham em outros países, em outros lugares do Brasil. É difícil, uma responsabilidade grande, mas com a graça de Deus que falemos algumas palavras benéficas sobre São João de Constrá. Eu vos diria algumas palavras. São João Taumaturgo de Constrá era um homem que podemos dizer que uma palavra que o define é maravilhas. Não há outra palavra que venha à mente, primeiramente, quando nós refletimos sobre João de Constrá, do que maravilhas, estrondo e até mesmo escândalo. Por que escândalo? Porque quando nós mergulhamos na biografia de São João de Constrá, vemos que existe uma palavra que o define bem, a sua maneira de ver as coisas. E essa maneira é como um profeta. Ora, vamos nos perguntar, o que significa a palavra profeta, na maneira cristã de interpretar? Primeiro, no primeiro nível, um profeta é aquele que tem a capacidade de prever o futuro. Tem um conhecimento dado pelo dom de Deus de saber coisas que vão acontecer, que estão seladas ainda pelas pessoas, elas não sabem, mas Deus, através de sua graça, as comunica algumas coisas. E uma dessas coisas é saber o futuro. Mas um profeta não se resume a alguém que apenas conhece o futuro pela graça de Deus. Tem revelações a respeito de coisas que ainda não aconteceram e acontecerão e se comprovarão. Porque se não se comprovam, são falsos profetas. Outra característica de um profeta é que ele é enviado em alguma geração, em alguma época, em algum contexto,
para o povo de Deus. Não para os que não creem, para aqueles que já creem por algum motivo. Um profeta nunca é enviado para os incrédulos, para fora das nações, para fora do núcleo daqueles que têm a fé. Não. Um profeta sempre é enviado em algum contexto, em alguma geração, para os que creem. Mas infelizmente estão sendo assolados por alguma fé equivocada. Estão crendo de maneira errada. Esse é o papel de um profeta. E se nós analisamos a biografia de João de Constant, ele se encaixa exatamente no conceito de maravilha, de taumaturgia e de profecia. Porque não só assim, ele deu muitas revelações sobre o que aconteceria, por exemplo, ele morreu em 1908, deixou pré-anunciado a Revolução Bolchevique em 1917, a época como o comunismo se espalharia, como vivemos hoje, através desta pandemia atual, vemos que o comunismo já coloca a sua cara moderna de uma maneira que nunca as pessoas acreditavam que seria se realizar. Mas o João havia dito que a época final, a primeira época do comunismo seria o chicote. O controle através de perseguição, armas e domínio. Mas a última fase do comunismo seria sutil. Seria infiltrado até em coisas boas que nós nem imaginaríamos. E aí está. Com essa pandemia, vemos que tudo isso agora teve um pretexto de começar o cumprimento dessas últimas dores. E São João havia dito isso. Mas ele não era profeta só por essas profecias. Ele era um profeta porque de maneira até escandalosa Deus deu um dom para que ele corrigisse a maneira equivocada que o povo de Deus, infelizmente, estava acreditando naquela época. Não só na Rússia, mas por todo o mundo. E que tipo de profecia, que tipo de comportamento era esse que João de Constant estabelecia? Vemos que os santos, quando são glorificados por Deus em suas vidas, geralmente no final das suas vidas, quando acumularam graça de Deus, se purificaram, fizeram um jejum, oração e muitos sofrimentos, tribulações, então ganham o dom de atraírem pessoas. E o que acontece quando eles atraem pessoas? Eles fogem para os desertos para não quererem ser aclamados e fogem o máximo que podem de fama e de dar conselhos e não querem dar conselhos. Pela obediência acabam dando conselhos e escutando e falando porque são obrigados a isso. Mas fogem para que ninguém possa os chamarem de santos. Com São João de Constant aconteceu exatamente o contrário. São João, tão jovem, casou e foi ordenado sacerdote. Imediatamente ele assumiu o posto na Catedral de Santo André, em Constant, e imediatamente, como magneto, como imã, milhares e milhares de pessoas começaram a ser atraídas para a sua pregação, e seus milagres eram como, assim como ele respirava, comia e bebia, assim eram seus milagres. 1, 2, 3, infinitas vezes por dia, onde ele passava, pessoas eram ressuscitadas, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os pobres recebiam dinheiro distribuído milagrosamente para aqueles que nem abriam a boca para as suas necessidades, e ele derramava esmolas conforme a necessidade de cada um, sem nem perguntar, ele já sabia. Assim era a vida de São João de Constant. E tudo isso ele realizou de uma maneira como profética, como escândalo. Porque se nós formos analisar os profetas do Antigo Testamento, vamos falar, por exemplo, Elias ou Oséias. Oséias casou com uma prostituta para mostrar ao povo de Israel de que Deus iria perdoar o povo de Israel que havia se tornado uma prostituta adorando ídolos. Desde que se arrependesse, ok, Deus perdoaria, casaria de novo com o povo. E Oséias casou com uma prostituta, algo escandaloso para atrair a atenção do povo para o arrependimento. Isaías andou nu 3 anos para mostrar a sem-vergonhice do povo de Israel. Elias, podemos dizer que foi o mais que resumiu isso dentro do Antigo Testamento, porque não escreveu um só livro. Não existe um livro na Bíblia chamado Profecia de Elias. A sua vida narrada no livro de Reis, 1º, 2º, 3º e 4º Reis, é em si o seu livro profético, a sua própria vida, o seu testemunho, e ele desafiava todos. E nós vemos que assim foi São João de Constant. De maneira escandalosa, começou a atrair a atenção das pessoas. As pessoas muitas vezes nem entendiam os comportamentos de São João. Como em véspera da liturgia, 6.000 pessoas para confessar. Como um homem pode, em véspera da liturgia, confessar 6.000 pessoas? Então ele simplesmente erguia a sua estola e clamava a todos: arrependam-se! E nesse golpe, com a estola, as pessoas viam seus pecados, sentiam tanto remorso e dor que gritavam até publicamente seus pecados, e nisso depois ele dava a absolvição geral para que pudessem todos terem a graça da comunhão. Isso é uma pequena amostra, isso para a época era um escândalo. Poderia ser até comparado com um protestante ou com pessoas inovadoras, mas não era. Era a graça de Deus. Depois casou e na noite de núpcias disse à sua esposa: desculpa-me,
Não te tocarei nem hoje e nem nunca. Seremos irmãos para sempre. Foi um escândalo. Não se pode negar o leito matrimonial, senão por um motivo realmente sóbrio. E São João fez isso. E por quê? Porque exatamente o chamado dele era de um profeta. Deus não queria que o chamado dele fosse recolher no deserto, nem estar em um monastério, nem quando ganhasse graça e sabedoria se recolhesse por humildade. Não, o chamado dele era o contrário. Era estar no meio do povo, causando atenção ao povo para que o povo corrigisse a sua fé incrédula, para que o povo pudesse ter o arrependimento e se preparasse para aquele abate que viria dentro de alguns anos na Revolução Soviética. E por isso o João de Constantino exatamente se encaixa nessa palavra como profeta. Profeta do Deus vivo. Por que profeta do Deus vivo? Porque se nós analisarmos, os profetas no Antigo Testamento sempre triscavam na mesma tecla. Há que ter uma relação real com o Deus vivo. Não adoremos a Baal, não adoremos a estátuas, não adoremos a ídolos, adoremos o Deus vivo. Esse foi o... Elias chegou até desafiar a todos. Vamos fazer o seguinte, todos vocês pagãos, adorem os seus deuses e tratem de então, vamos rezar eu para o meu Deus e vocês para os seus deuses. Vamos fazer um altar, vamos encharcá-lo com água e com madeira, fazer assim, vocês rezam para o seu Deus e eu rezo para o meu e no fim da noite saberemos quem é o Deus verdadeiro. E o que aconteceu? Elias até debochou, deitava na relva e rolava e fingia bocejo e dizia, onde está o Deus de vocês? Deve estar dormindo até agora e não vieram consumir o sacrifício? Pois bem, me cansei disso, agora é a minha vez. Encharque. Pediu que fizessem valas no próprio altar, encharcou com água a madeira para que tivesse mais difícil e orou ao Deus verdadeiro, ao Deus Sabaoth. Em fogo consumidor veio do céu, consumiu não só a madeira, o cordeiro, até o altar inteiro foi consumido. E Elias então disse, aqui está o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi a mesma coisa que São João de Constantino fez em seus tempos. E se nós dizemos que foi o profeta do Deus vivo, qual era o problema da geração de São João de Constantino? Na geração de São João de Constantino, as pessoas estavam tendo uma compreensão equivocada do que é a fé. Estavam tratando a fé como uma mera religião costumeira, vendo como se fosse apenas um modo de vida dentro da igreja, fora da igreja tem uma vida comum, e isso é impossível para um cristão. Se nós temos uma relação viva com Deus vivo, significa que Deus é uma pessoa, no caso 3 pessoas. E se são pessoas vivas em uma só divindade, uma essência, significa que trata-se de uma relação que requer também ser viva. Não eu digo, mas nossos santos padres sempre usam esse exemplo para entendermos aqui. A relação entre a alma e Deus é como um homem e uma mulher. É possível que um homem, sem conhecer uma mulher em intimidade, tenha núpcias com ela e saia disso algo bom? Claro que não. Será uma relação fria, apenas para concluir o ato. Agora, se temos intimidade com a mulher, conhecemos a sua personalidade, ela conhece a nossa, nós conversamos, temos intimidade, quando tivermos o ato nupcial, isso será um brindar através de ato, aquilo que nem as palavras podem dizer mais, a palavra amor. Isso é o verdadeiro ato sexual, segundo o homem ou a mulher em Deus. Aquilo que as palavras não podem dizer mais, eu te amo, ou gestos físicos de flores, ou bajulações, ou renúncias, ou infinitos atos, quando já não atos nem palavras podem significar amor, um homem se une com a mulher dentro de um matrimônio santo e na núpcia dizem um para o outro de uma maneira acima de palavras e de atos o que é o amor. Mas isso só pode ocorrer se uma pessoa previamente conhece e é íntima da outra. Assim é a relação do Deus vivo com a alma humana. Se nós estamos falando que estamos a cultuar um Deus vivo, isso vai requerer de nós uma relação viva, autêntica, com o Deus vivo. Na época de São João de Constantino, as pessoas se esqueceram disso. Desde o século XVII, XVIII, XIX e XX, na reviravolta do 19 para o 20, que é onde ele viveu, morreu em 1908, desde o século XVII a relação com Deus passou a ser um costume racional. Estavam pregando que a fé era algo apenas como uma melhoria psicológica, um homem que melhoraria moralmente, ou seja, se você era um bandido, torna-se um homem melhor, se você era um fornicador, passa a casar e ter uma esposa. A fé, acaso, é isso que fala o Evangelho? Acaso o Evangelho, por acaso, nos diz, não, sejam pessoas melhores? Onde está isso no Evangelho? O Evangelho nos fala sobre salvação. E salvação também tem que ser entendido o que falamos. Porque as pessoas compreendem salvação como algo completamente morto, que causa até tédio em alguém escutar uma pregação dessa. Vamos lutar pela nossa salvação. O que significa isso?
Se não há compreensão disso, ninguém vai permanecer na igreja, ninguém vai jejuar, ninguém faria orações, ninguém se arrependeria em lágrimas. Ninguém vai ter uma relação viva com Deus vivo se salvasse é pelo menos como que uma noção aérea de lutar para ser um dia coroado porque você foi um bom menino. Se você for um mau menino, mal para você. Você perdeu, vá para o inferno. Quem pode ter uma relação viva com Deus vivo baseado nesse tipo de entendimento? Nunca. É por isso que os heterodoxos perderam a relação com Deus. Vemos que a fé deles é uma dentro da igreja, em casas é outra fé. E quando nos olham e veem que a nossa fé absorve todas as nossas, os nossos patamares de nossa vida, em casa, no trabalho, nos julgam de fanáticos. Mas não é que nós somos fanáticos. É que nós sabemos o que fazemos e sabemos quem adoramos e temos uma relação viva com Deus vivo. Assim como o homem, quando conhece sua mulher, sabe como tocá-la devidamente, amá-la, protegê-la, e isso gerará amor, uma relação íntima. A mesma coisa é para com o nosso Deus. E São João de Constá, em sua vida, mostrou e provou o que é uma relação viva com Deus vivo. Num tempo onde mesmo os cristãos ortodoxos estavam completamente vinculados a uma fé moral, psicológica, emocional, como se fossem atividades mentais, atividades para aqui e agora. Então perdeu-se a noção de teoses, de deificação. E se o Evangelho hoje da filha de Naim diz que qual é o fim da vida humana? A ressurreição. Tornar-se vida em Cristo. Esse é o fim. Nós jejuamos, oramos, fazemos prostrações, comungamos só por um único motivo. Para ressuscitar um dia. E a ressurreição não pode ocorrer fora da relação viva com Deus vivo. E entretanto, a São João de Constá, através de sua vida, veio relembrar ao povo ortodoxo e ao todo o mundo de que era necessário cultivar e cativar uma relação com Deus dessa maneira viva, para com um Deus que é vivo. E isso ele fez de inúmeras maneiras, de maneiras até escandalosas para atrair a atenção do povo. E São João de Constá mostrava que para ele a oração não era como estava em moda na época dizer que a oração era apenas uma atividade da mente. Não, ele dizia a oração é vida, a oração é comunicação direta com Deus. Quando diziam sobre a escuta da palavra de Deus, diziam, quando naquele momento havia uma certa noção de que estudar a palavra de Deus, o Evangelho, era apenas como relembrar, através da mente, as passagens do Antigo e do Novo Testamento. Acaso isso pode ser aceito? Claro que não é memória. Quando nós lemos a palavra que é eterna, nós estamos não relembrando coisas do passado, ou pontos do Evangelho. Nós estamos nos comunicando, estamos tendo comunicação direta com Deus, que algo está nos dizendo, e por isso há uma relação direta com Deus. Quando nós estamos comungando os santos mistérios, acaso é pelo menos uma coisa costumeira, de comungar num rito o corpo e sangue de Cristo. Não, estamos comendo de fato o próprio Deus. E tudo isso São João, através de sua vida, mostrou que era esse o cerne da vida de um cristão ortodoxo, a relação viva com Deus vivo. E naquele momento isso foi um escândalo, porque mesmo os teólogos da época já não acreditavam mais nisso. Haviam sido completamente, devido após a queda de Bizâncio, foi permitido que seminaristas, seminários e missionários católicos ocidentais fossem para o Oriente e começassem a estourar devagarinho suas ideias. Então perdeu-se a noção de deificação, que deificação não é ser um bom menino, e se tornar alguém melhor para ser salvo, lutar para ter uma boa recompensa lá no céu um dia. Nós nem sabemos quando chegaremos. Claro que não, isso não é salvar-se. A palavra salvação no entendimento cristão significa deificação. E essa noção de deificação, de teoses do grego, já não existia mais na compreensão naquela época, desde o século XVII. Estavam dizendo que salvar-se era apenas cumprir um código moral dos mandamentos, ter uma melhoria psicológica e mental, e isso seria ter uma religião. Acaso é isso que nosso Deus Salvador Jesus Cristo deixou? Claro que não. A noção de salvação para nós sempre foi deificar-se, ou seja, mergulhar e imergir-se completamente em Cristo, para que Cristo vinha morar em nós. Uma relação já viva e íntima com Deus nesta vida. Significa que assim como quando alguém está apaixonado por alguém, como essa pessoa atua dia a dia, nós vemos que quando alguém procura por exemplo, lutar por uma causa, ou procurar fazer coisas boas ao mundo ou a alguém, aos seus familiares, nós vemos duas pessoas, uma que está fazendo isso apaixonada e outra que está fazendo isso por si mesma. Até o olhar dessas pessoas é diferente. Nós vemos imediatamente quando alguém segue a religião, ou quer ser bom para a sua família, quando nós vemos que a pessoa faz por si mesma, é tudo diferente. Ela sim está fazendo tudo de bom, está fazendo coisas com seu esforço, mas como tudo é só para si, nós vemos que há uma característica.
Agora, aquele que está fazendo o outro pelo seu amado, que tudo que faz, mesmo que o seu amado esteja longe, ele vive na memória dessa pessoa amada. Tudo que ele faz, ele não faz nada às escondidas. Ele faz tudo como se estivesse sempre na memória da pessoa amada. Nós vemos que tudo que ele faz de bom é muito melhor, muito mais maravilhoso, muito mais genial do que aquela pessoa que é bem-sucedida na vida, mas tudo faz somente por si mesma. A diferença, o olhar, o timbre, a maneira com que coloca a mão na dificuldade e nos sacrifícios da vida, quando se faz com uma pessoa amada, é muito mais genial, muito mais maravilhoso, muito mais repleto de sedução para as pessoas que vêm, que ficam admiradas. Essa pessoa está apaixonada, todos vêm, porque a sua maneira de caminhar, ele vive como nas nuvens. Se é possível isso de um homem por uma mulher por um homem, quanto mais deve ser a alma por Deus. E essa é a vida de São João de Constrá. Foi isso que ele viveu e mostrou a todos. Para ele isso era oração. Admira a liturgia. As pessoas não acreditavam, não entendiam, mas que quando nós estamos no divino altar, o que é o santo altar? É o próprio trono de Deus na terra. Nós, sacerdotes, fazemos orações secretas durante os cantos litúrgicos do coro, para que nós tenhamos a mínima dignidade de poder estar ali diante do altar para oferecer por nossos pecados e pelos erros do povo o sacrifício. E é de tremer. As orações sacerdotais nos ensinam e nos levam a um estado de concentração e comunhão com Deus para dizer: veja a tua indignidade se não foram os anjos e o próprio Deus te segurando, tu, o pobre homem, se não fosse a graça do sacerdote, não aguentaria estar aqui. Tu não és digno de estar aqui, mas pela graça de Deus alguém tem que estar. Por isso nós somos dignos de sermos sacerdotes. É algo de tremer. Se pudesse alguém entrar no nosso lugar, certamente daríamos imediatamente nossas tarefas sacerdotais, para apenas estar no lugar de vocês, contemplando as maravilhas da energia criada nos ofícios, nos ritos. E por isso vamos nos perguntar, com essa noção de teoses, que a salvação não é algo para o mundo lá, o mundo além, e ser um menino bom, que cumpre certos mandamentos e por isso receberá uma coroa de Deus dizendo, uma etiqueta, filho meu, vai para a salvação. Claro que não. A teoses é uma relação viva com Deus, uma comunhão geral com Deus aqui e agora. E se nós não temos a comunhão nesta vida com Deus, o que será quando morremos? De onde virá essa comunhão? Será assim um estado mágico? Claro que não. Quem não vive uma relação viva, apaixonada com Deus nesta vida, completamente apaixonado por Deus nesta vida, tendo uma relação íntima com Ele, tendo garantia de que está conversando não com um ídolo, mas com o próprio Deus, e há maneiras de saber isso é um modo de vida cristão ortodoxo, sem esse modo de vida, o que será a morte? A ausência de Deus, o que tem uma palavra para a ausência de Deus: inferno, ranger de dentes, tremor. Por isso é que quando essa noção de deificação some do patamar, o que entra no local? O que entrou no século XVII, queridos irmãos cristãos ortodoxos? A noção infeliz chamada nominalismo. O nominalismo é uma terrível ideia e compreensão e má interpretação de toda a vida espiritual, que diz que todas as noções que nós temos da existência de Deus não são reais, que seriam apenas como coisas psicológicas e mentais que vêm num tempo, crescem nos nossos pensamentos devido às experiências de rito, de oração, de leituras, das sagradas escrituras, de comunhão, e como são coisas criadas, elas se desvanecem também no tempo e no espaço. O que pode ser isso senão a destruição da fé? Quando no século XVII a deificação foi esquecida e o nominalismo entrou, criou-se o que chamamos de ateísmo moderno. Como as pessoas já não mais entendem que quando estão na igreja tudo é real, os ícones são janelas para o céu. O corpo e sangue de Cristo não é uma memória de um homem que viveu, um rito, apenas uma ceia, santa ceia, como dizem os protestantes. É o próprio Deus e a sua carne e sangue. Quando nós estamos orando, não estamos como que fazendo exercícios espirituais, como, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola, como os jesuítas fundaram e ensinaram, que são exercícios mentais, para talvez lembrar-se, esforçar-se de Deus, de ser alguém melhor. Claro que não. A oração, segundo o cristianismo e as escrituras, é a conversa e o diálogo direto do intelecto com Deus, e isso captura energia e graça para a mente que será ressuscitada. Como vimos no Evangelho da ressurreição do Filho da Viúva de Naim. E São João, a sua oração era tão poderosa que ele chegava a quase suar sangue durante a liturgia, orando pelos pecados das pessoas. A sua oração era tão poderosa que ele narra que antes ele não tinha tanta ousadia para rezar. Até que uma anciã, que era discípula de São Serafim, enviou uma discípula para dizer a ele, dizendo: João, por que você ora de uma maneira tão limitada? Ele dizia: quem sou eu para orar de uma maneira audaciosa? Dizia: esse é o seu chamado, experimenta fazer.
E ele ficou matutando, será que devo apelar para isso? E quando disse que o primeiro milagre que ele realizou, de fato, Deus revelou para ele o quão poderosa seria a sua oração. Que indigno que era, ele ousou seguir o conselho da anciã, que era discípula de São Serafim, e enviou uma discípula dela para ele, e disse, João, Padre João, batisco a João, Ioana, reza agora com ousadia. Não com dúvida se Deus vai te ouvir ou não, exigindo que Deus te ouva. Ele, quem sou eu para fazer isso? É o teu chamado, experimenta fazer. E aquilo foi carcomendo a consciência dele e ele usou. E a primeira vez que ele usou fazer isso, de fato se deu um milagre. Um doente imediatamente ficou curado e aí ele aprendeu a audácia da oração. Vendo que era conversa direta com o próprio Deus e sabendo a certeza de que Deus não deixa de nos escutar caso oramos dessa maneira. Logo, não é um exercício mental, espiritual, coisa nenhuma. Um exercício espiritual, psicológico, precisa se educar ou raciocinar a mente de uma maneira forçada. Claro que não. É a experiência mística com Deus vivo. O que podemos dizer da leitura das Escrituras e dos ofícios para ação de constar? Para ele, a igreja era como uma esponja que estava bebida de água, onde tudo que ele triscava era a graça de Deus. E os teólogos da época diziam que era apenas uma maneira moral de se elevar pelos mandamentos, um ser humano melhor. Para São João, a liturgia toda era a graça de Deus. O próprio nome de Deus, para os nominalistas, é apenas algo que nos faz lembrar de Deus. Imagine. Toda a Escritura diz, o nome de Deus é santo. E quando dizemos isso, pessoas do outro lado estão dizendo, vocês são adoradores do nome de Deus. Que compreensão seria? Quem adora? Há sim, uma certa adoração ao nome de Deus por parte dos judeus, mas isso é um outro tema, não tem nada a ver com o que estamos falando aqui, que dizer que o nome de Deus é santo, que basta clamar o nome de Deus não é Deus em essência, mas está completamente inseparável da própria graça de Deus. Quem nega isso não é cristão. Se não é assim, vamos ser ateus. Porque quando dizemos, Senhor Jesus Cristo temperado em mim, se isso não é imediatamente a invocação do nome de Deus que atrai para nós a graça, vamos desistir de ser cristãos. Vamos para o mundo. E infelizmente essa foi a maldição do nominalismo, queridos irmãos cristãos ortodoxos, naquele então, desde o século XVII. O nome de Deus chegou a ser reduzido ao simples memória de Deus. Ora, São Serafim já dizia, entre o nome de Deus e a sua pessoa não existe a separação nem de uma lâmina. O nome de Deus é santo e toda a graça de Deus habita no nome. Ainda que o nome não é Deus em essência, o nome é inseparável de sua energia, de sua graça. E São João naquela época provou isso e pregava, dizia abertamente em seu livro, Minha Vida em Cristo. Tão diferente daquele famoso livro ocidental de Thomas Kempis chamado Imitação de Cristo. Não é imitação de Cristo. Soa bem nos ouvidos, imitação de Cristo, mas não é algo correto. Não é imitação de Cristo, é minha vida em Cristo. Assim foi o diário de São João de Constar, onde ele narrava suas experiências cotidianas e combatia todo o nominalismo. Ao ponto de dizer, o nome de Deus é Deus, assim está escrito no seu diário. E se a Igreja Ortodoxa reconhecer ele como santo, como agora pode nos acusar de adoradores do nome? Claro que não. Não estamos dizendo que o nome de Deus, basta apenas instalarmos o nome de Deus e estará a trindade, aí sim, essência. Não é isso que queremos dizer. Mas que a graça de Deus é separada do nome, isso é o dogma, é algo dogmático e indiscutível na Igreja Ortodoxa e no cristianismo. Quando o Ocidente perdeu essa noção, o catolicismo primeiro e depois os protestantes e depois todo o Ocidente foi arrastado pela a noção de que o nome de Deus é apenas uma lembrança de alguém, de Deus, acabou-se. O fruto foi o século XX até o século XXI, o ateísmo. Quem tem fé? Cumpriu-se aquilo, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, onde ele encontrará? Será que encontrará fé? Assim nosso próprio Senhor nos disse. E é por isso que o pai de toda isso que vos estou narrando, depois se quiserem pesquisar e se aprofundarem mais nesse tema, o pai de toda essa teologia nominalista, na época, foi William de Ockham. O-C-C-A-M, se quiserem pesquisar. William de Ockham foi aquele que foi o fundador desse pensamento ocidental, onde tudo que é na religião é algo apenas como memória, uma questão de melhoria moral, algo de exercícios mentais e psicológicos, e não que a própria graça, que a própria participação em Deus é possível. Esse é o ponto do que é a salvação para nós. Que nessa vida, não nos preocupamos em ser pessoas melhores. Não, sempre temos que nos ver como os piores, senão nunca nascerá a humildade. Não é um exercício para ser alguém melhor, com status melhor, de sou bom, sou melhor, sou paciente. Não, essas são consequências de uma vida em Deus.
E Deus sabe o que dá a cada um como virtudes. Não interessa para nós virtudes, nem ser bom, nem ser ruim. Ter uma vida em Deus, em lágrimas de arrependimento, suplicando isso. E essa vida em Cristo, e não imitação de Cristo, mas uma vida em Cristo, e mergulhado em Cristo, para que Cristo venha morar em nós, como consequência, nos dará uma relação viva com o Deus vivo. E isso para nós significa salvação. A palavra salvação é isso, é ter uma relação viva onde Deus vem morar em nós, já nesta vida, desenvolvendo isso através do modo de vida cristão ortodoxo e toda a mística, é o que São Pedro disse em sua epístola. Eis que nós somos chamados agora a sermos partícipes da natureza divina. Isso é a mística ortodoxa. Está na Escritura, na epístola de São Pedro. Partícipes da natureza divina. E São Tiago, em sua epístola, também diz: eis que participamos agora das graças provenientes do Pai das luzes, que nos permeia com infinitas luzes. Essas luzes é a palavra para a graça de Deus, no qual o homem pode participar e ter acesso já nesta vida. Logo, a oração é total comunhão com Deus. A leitura das Escrituras é nosso diálogo entre nossa mente e Deus, que nos fala através das Escrituras. A liturgia, os ritos, é onde nós que estamos com a mente completamente enterrada, indo ser enterrado no sepulcro do corpo, no cortejo do filho da alma viúva, encontrará Deus na igreja. E os ritos, os cantos, os ícones, as proclamações que o coral em unidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei. Como que Deus estará? Os novelistas dizem, não, é apenas um símbolo da presença de Deus. Não, Deus é uma nuvem que para sobre nós com graça total. Basta que o coro diga, Senhor, piedade, onde 2 ou 3 estarei eu, todos nós estamos ali. Da outra vida nós vimos tremer de arrependimento quando vemos que quando estávamos na liturgia, tanta era a graça e nós muitas vezes desperdiçamos. Basta que o sacerdote proclame, bendito é o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo o reino dos céus está presente naquele momento, como estamos aqui agora. E onde 2 ou 3 reunidos, aí está Deus. É por isso que a oração na Assembleia não tira a graça da oração privada em casa, mas a oração na igreja atrai mais graça ainda do que a oração que devemos, claro, fazer em casa, para manter a graça que adquirimos aqui na Assembleia. É um modo de vida, é algo vivo, é algo apaixonante quanto mais mergulhamos. E quanto mais mergulhamos, mais queremos. Se nós ficamos entediados com a religião, é porque estamos vivendo de fato uma mera religião, e não um modo de vida com Deus vivo. E isso São João de Constrá é um maior legado que ele deixou, não só para a sua época, mas até nós estamos aqui falando dele agora, e somos defendidos pela sua autoridade em tempos de ateísmo e de frieza espiritual. Que pelas orações do São Thaumaturgo, João de Constrá, nós possamos adquirir, em primeiro lugar, a graça do arrependimento, a graça do que é o sentido da salvação, da deificação, que não é apenas salvar-se de uma maneira para a vida além, ser um ser humano melhor e receber uma recompensa. Não, salvação chama-se deificação, tornar-se Deus nessa vida, que o Deus se fez homem, para que o homem se tornasse Deus. Isso é salvação, já nesta vida, e temos que trabalhar a nossa mente. Ela ressuscitará pelo toque do corpo de Cristo, pelos ritos da igreja, e nisso a mente ressuscitada fará com que também ela, quando sente no coração e comece a falar, ou seja, orar, a graça de Deus seja bombeada no coração para a alma deixará de ser viúva e ganhar novamente o seu marido, que é a graça de Deus, e isso será uma vida chamada deificação. O apóstolo João de Constrá muito bem nos ensinou e nos testificou, ele que é o profeta do Deus vivo. Que pelas suas orações, todos vocês e eu também, o digno pecador, possamos adquirir a paz interior e milhares também possam ser atraídos a nós para a salvação de nossas almas. Amém. Amém.